Esses dias eu fiz uma publicação no meu perfil do Instagram sobre um tema que não é tão polêmico, na verdade não é nada polêmico, mas que deu o que falar. Gerou bastante polêmica, rendeu bastante nos comentários, e era uma publicação sobre o concurso de procurador da UERJ. Eu fiz o post e falei que o concurso era inconstitucional, e fiz isso, claro, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e com base no que diz a Constituição Federal. Deu o que falar e gerou bastante polêmica nos comentários. Eu vou explicar para vocês tudinho logo depois da vinheta. Bem, olha só. Na época que saiu um concurso de procurador da USP, eu fiz um vídeo muito parecido com esse aqui, explicando por que o concurso lá da USP era um concurso que violava a Constituição Federal. E agora eu fiz um post sobre isso, quando saiu a notícia de designação da comissão do concurso de procurador da UERJ, explicando, falando também que era um concurso inconstitucional, e os motivos são os mesmos pelos quais o concurso da USP era um concurso que violava a Constituição Federal, tá? Mas gerou bastante polêmica, eu falei, bem, vou gravar um vídeo sobre isso e explicar tudo para que ninguém fique com nenhuma dúvida, tá? A questão aqui é a seguinte: esse concurso de procurador da UERJ viola ou não a Constituição Federal no que ela disciplina a advocacia pública estadual? Vamos lá, olha só. O artigo 132 da Constituição Federal trata do regime da advocacia pública estadual. E lá ele estabelece o princípio da unicidade das PGEs, da unicidade dos procuradores de Estado ou unicidade orgânica dos procuradores de Estado e do Distrito Federal, tá? Isso também se aplica no Distrito Federal. E esse princípio da unicidade estabelece o seguinte: no âmbito do Estado, tá? Isso não se aplica no âmbito da União, não se aplica no âmbito dos municípios, só no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Então, em âmbito estadual, só pode existir uma única carreira de advocacia pública, que é a carreira dos procuradores de Estado, tá? Então, não podemos ter carreiras de procuradores paralelos à PGE. Não podemos ter consultorias jurídicas, órgãos de assessoria jurídica no âmbito estadual paralelos à PGE, certo? Olha só o que diz o artigo 132 da Constituição, que eu vou jogar na tela para vocês, bem aí. Olha só, ele fala o seguinte: os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Esse dispositivo aí, nessa parte final que está em vermelho, consagra no âmbito estadual, tá, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, o chamado princípio da unicidade orgânica das PGEs ou unicidade orgânica dos procuradores de Estado e do Distrito Federal, ou simplesmente princípio da unicidade, que é basicamente uma regra que estabelece a exclusividade dos procuradores de Estado, da carreira de procurador de Estado e das procuradorias gerais de Estado para exercer a representação judicial e extrajudicial também, tá? A Constituição não fala extrajudicial, mas também engloba a representação extrajudicial e a consultoria jurídica no âmbito dos estados. Isso veda a existência de carreiras paralelas. Então, por exemplo, uma lei que cria uma procuradoria autárquica, uma procuradoria em determinada autarquia que é responsável por determinado serviço. Essa lei é inconstitucional, porque está criando uma carreira de procurador paralelo à PGE, desde que, claro, seja uma autarquia estadual, tá? Se for em âmbito municipal ou em âmbito federal, não tem problema, porque não há unicidade na esfera federal nem na esfera municipal, só na esfera estadual. Bem, da mesma forma, uma lei que vai lá e cria um órgão de assessoria jurídica numa determinada secretaria de Estado. Essa lei é inconstitucional, porque está criando uma carreira paralela à PGE para desempenhar funções de advocacia pública no âmbito da administração pública estadual.
A Constituição estabelece, lá no artigo 69 do ADCT, uma exceção à unicidade. É um dispositivo que permite que coexistam com a PGE carreiras paralelas a ela, de desempenho de funções de advocacia pública, desde que fossem carreiras que já existiam antes da Constituição de 88. Tá? E tem mais, essas carreiras paralelas só podem desempenhar consultoria jurídica. A representação judicial não pode ser feita por elas, porque o texto constitucional só permite que elas existam para a consultoria jurídica. Olha o que fala o artigo 69 do ADCT, que eu vou jogar na tela para vocês bem aí. Olha aí. Ele fala o seguinte: será permitido, tá? Então será permitido. É um dispositivo então que tolera a existência. Será permitido aos estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Tá? Bem, e aqui tem alguns detalhes que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Esses detalhes são os seguintes. Primeira coisa, como eu já falei, esses órgãos paralelos à PGE, pré-existentes à Constituição de 88, só podem continuar existindo para realizar a consultoria jurídica. Eles não podem desempenhar o quê? Representação judicial no âmbito do Estado, porque a exceção foi prevista no texto constitucional só para consultoria jurídica. E outro detalhe, essas carreiras paralelas à PGE, anteriores à Constituição de 88, não podem, segundo o Supremo Tribunal Federal, se renovar. Não podem criar novos cargos, não podem realizar novos concursos de ingresso para prover cargos vagos. Elas se tornam carreiras em extinção. Então, à medida em que os cargos vão ficando vagos, eles não podem ser novamente providos. Aquelas atividades desempenhadas por essas carreiras paralelas devem gradativamente ser absorvidas pela Procuradoria-Geral do Estado. Tá? Então, olha só alguns julgados do Supremo Tribunal Federal que falam exatamente isso que eu acabei de explicar. Vou jogar aqui na tela para vocês também. Olha aí. Na ADI 145, o STF decidiu que essas carreiras paralelas anteriores à Constituição de 88 só podem desempenhar atividades de consultoria jurídica, nunca de representação judicial. Tá? Isso aqui que está na tela agora é um resuminho do que foi decidido, e aqui a ementa do julgado, para vocês conferirem comigo aqui durante o vídeo. Olha só, foi uma ADI julgada em 2018, tá? Relativamente recente, na qual o STF falou o seguinte: a exceção prevista no artigo 69 do ADCT deixou evidente que, após a Constituição de 88, não é mais possível a criação de órgãos jurídicos distintos da PGE, sendo admitida apenas a manutenção daquelas consultorias jurídicas já existentes quando da promulgação da Carta. Trata-se de exceção direcionada a situações concretas e do passado que, por essa razão, deve ser interpretada restritivamente. Tá? É uma exceção. Por ser exceção, deve ser interpretada de forma restritiva. Inclusive com atenção à diferenciação entre os termos consultoria jurídica e procuradoria jurídica, uma vez que essa última, a expressão procuradoria jurídica, pode englobar as atividades de consultoria e representação judicial. E aí, nessa mesma ADI, o Supremo Tribunal Federal determinou o seguinte: determinou que essa carreira paralela existente nesse estado, se eu não me engano era o estado do Ceará, tá? Parasse imediatamente de desempenhar funções de representação judicial. Eles só poderiam exercer o quê? A consultoria jurídica, e ainda assim com a supervisão da Procuradoria-Geral do Estado, tá? E agora aquela pergunta: pode realizar concurso de ingresso ou não essas carreiras anteriores à Constituição de 88? Então elas poderiam, por terem sido criadas antes de 88, continuar existindo e continuar realizando novos concursos de ingresso? Não, elas podem continuar existindo, mas como carreiras em extinção, sem realizar novos concursos, sem prover novos
sem prover novamente os seus cargos e sem criar novos cargos, tá? Olha só esse precedente do Supremo Tribunal Federal aí. Olha só, um julgado relatado pelo Barroso, tá? Pelo Barroso, que inclusive é da UERJ, né? Ele falou o seguinte: a norma do artigo 69 do ADCT não autoriza o que é a perpetuação de órgãos consultivos paralelos às procuradorias dos estados e do Distrito Federal. Após a promulgação da Constituição de 88, ficou vedado o provimento de cargos vagos ou mesmo a criação de novos cargos pelos estados e Distrito Federal para as consultorias jurídicas existentes quando da promulgação da Constituição Federal. Isso porque o quadro de pessoal dos órgãos paralelos deveria ser considerado em extinção. Tá? Olha aqui o precedente, ADI 5393. Tá? Foi isso que o Barroso, o relator da ADI, falou no voto dele. Então, essas carreiras paralelas à PGE não podem realizar novos concursos. Tá? Essas que puderam continuar existindo por serem anteriores à Constituição, não podem realizar novos concursos de ingresso, porque são carreiras em extinção. As suas atividades devem ser absorvidas pela PGE gradativamente, conforme os seus cargos forem ficando vagos. Tá? Agora, tem também alguns detalhes importantes que a gente fale aqui. É o seguinte: o princípio da unicidade não impede que os poderes da República, os demais poderes que não o executivo, tenham procuradorias próprias. Então, o Poder Legislativo, no caso a Assembleia Legislativa, e o Poder Judiciário, que é o Tribunal de Justiça, podem ter procuradorias próprias. O Supremo já decidiu isso, tá? Tribunal de Contas também pode ter procuradoria própria. Agora, essas procuradorias próprias se destinarão unicamente a desempenhar o quê? Atividades relacionadas com consultoria jurídica interna do próprio órgão, para questões que digam respeito apenas ao órgão internamente, e para a representação judicial excepcional, para defender as prerrogativas constitucionais do órgão. Então imagina, por exemplo, que o Estado não repassa o 1/10 do Poder Judiciário. O TJ pode ir lá por meio de sua procuradoria própria e judicialmente exigir esse repasse, porque as suas prerrogativas constitucionais relacionadas com as suas autonomias estão sendo violadas. Tá? Então é para isso que servem essas procuradorias próprias nesses órgãos dotados de autonomia: Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas. Foi o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Tá? Agora, se for alguma questão que diz respeito a esses órgãos, mas que não envolve suas prerrogativas constitucionais ou questões internas deles, aí é a PGE que vai atender. Essas questões ficam a cargo da Procuradoria-Geral do Estado. Então imagina algum juiz do Tribunal de Justiça, algum servidor do Tribunal de Justiça que está questionando o pagamento de alguma verba. Essa questão será tratada pela PGE e não pela Procuradoria do Tribunal de Justiça, porque não diz respeito a questões internas nem a prerrogativas constitucionais do Tribunal de Justiça, tá bom? Por exemplo, no TJ de São Paulo existe sim um órgão interno de advogados. O TJ tem um corpo de advogados próprio para essas questões das suas prerrogativas constitucionais e suas questões jurídicas, consultoria jurídica interna, tá bom? Próxima questão aqui no nosso vídeo é essa aqui. Imagina que uma carreira paralela à PGE foi criada depois da Constituição de 88. Mas a lei que criou essa carreira, ela diz o seguinte: olha, essa carreira aqui paralela, por exemplo, um órgão de consultoria jurídica numa Secretaria da Educação do Estado, por exemplo. Essa carreira, esse órgão, é paralelo à PGE, mas é vinculado à PGE. Será que a previsão dessa vinculação à Procuradoria-Geral do Estado faz com que essa carreira paralela se torne constitucional? Não. Tá? O Supremo Tribunal Federal também decidiu que o estabelecimento de uma vinculação entre o órgão paralelo e a PGE não torna essa carreira paralela pós-88 constitucional. Tá? Olha só o que falou o STF nesse precedente. O princípio da unicidade veda a criação de órgão de assessoria jurídica na administração direta e indireta diverso da Procuradoria do Estado para exercer parte das atividades que são privativas dos procuradores, ainda
que haja previsão de vinculação à Procuradoria-Geral do Estado. E esse precedente é bem recente, ó, DI 6500, de março de 2023. Então vocês percebem que o STF não admite que haja carreiras paralelas à PGE. Isso está muito tranquilo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A única exceção que ele admite é a do artigo 69 do ADCT, mas essas carreiras não podem ser renovadas, elas são carreiras em extinção, e também a questão do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Tribunal de Contas, enfim, órgãos que têm autonomia estabelecida na Constituição Federal, tá? E tem mais uma exceção que são as estatais, tá? As empresas estatais não estão abrangidas pelo princípio da unicidade. O Supremo Tribunal Federal decidiu isso na DI 3536. Então, as pessoas privadas da administração pública indireta não estão acobertadas pela unicidade. Elas podem ter corpo próprio de advogados, tá certo? E aqui chegou a grande questão do nosso vídeo. As universidades públicas estaduais podem ter procuradorias próprias? Essa é a questão. E o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal foi esse aqui da ADI 5946. A ADI 5946 julgada em maio de 2021, julgada até bem recente, certo? Antes desse julgado, o Supremo Tribunal Federal já tinha admitido que universidades públicas estaduais tivessem procuradorias próprias. Ele tinha admitido isso com base na autonomia universitária. Então, o Supremo Tribunal Federal dava uma interpretação bem elástica à autonomia universitária. Mas aqui nessa ADI 5946 isso mudou. Tá? A ADI que foi julgada em maio de 2021. Isso mudou e o STF decidiu de forma muito clara que universidades públicas estaduais não podem ter procuradorias próprias, tá? O STF falou o seguinte, olha, a universidade estadual está inserida dentro da estrutura da administração pública estadual. Ela não tem a autonomia que os poderes da República e o Ministério Público, o Tribunal de Contas e até mesmo Defensoria Pública têm. Não, as universidades estão submetidas ao Poder Executivo, certo? Elas têm autonomia científica, têm autonomia de gestão patrimonial e financeira, que é uma autonomia para gerir o patrimônio que é dado a elas. Tá? Então, o Poder Executivo vai lá e destina determinadas verbas orçamentárias à universidade, destina determinado patrimônio a elas, e elas têm autonomia para gerir esse patrimônio. Mas elas não possuem, por exemplo, a autonomia financeira e orçamentária que o Poder Judiciário possui, que é aquela autonomia de ter os seus próprios recursos e de apresentar a sua própria proposta orçamentária. A universidade não pode apresentar a sua própria proposta orçamentária, segundo o STF, tá? Quem apresenta a proposta orçamentária é o chefe do executivo e destina verbas às universidades. Bem, então nessa ADI o STF falou o seguinte, olha, a autonomia universitária não permite que as universidades públicas estaduais tenham procuradorias próprias. Agora, elas podem ter no seu quadro de pessoal um cargo de procurador-geral da universidade, provido por comissão, um cargo de provimento em comissão, que inclusive seja ocupado por quem não é da carreira de procurador de Estado. Não tem problema. Mas um corpo de procuradores, uma procuradoria própria dentro da universidade pública estadual, não é possível, tá? Olha só o que o STF decidiu, tá na tela para vocês nesse momento. Olha aí. Ele falou o seguinte, é clara a jurisprudência do STF no sentido de reconhecer a unicidade da advocacia pública, aqui é a advocacia pública estadual, tá? A partir da vigência da Constituição de 88. Assim, a partir do disposto no artigo 132 da Constituição Federal, a advocacia pública passou a ser una. Novamente, a advocacia pública estadual, tá? Admitindo-se apenas as procuradorias autárquicas ou fundacionais já existentes quando do advento da nova ordem constitucional. E ele segue, fala o seguinte, isso aqui é o trecho do voto do relator, tá? Que foi o voto condutor do julgamento. Ele segue falando o seguinte, desse modo, não pode o Estado-membro, por meio de sua Constituição ou legislação infraconstitucional, instituir procuradorias jurídicas próprias para a administração indireta, como é o caso das universidades, tá?
O parágrafo 5º, isso aqui ele já está se referindo ao texto que foi impugnado nessa ADI, que foi um dispositivo da Constituição do Estado de Roraima, tá? Que foi acrescido por uma emenda constitucional. Ele fala, o parágrafo 5º, acrescido ao artigo 154 da Constituição do Estado, que criou Procuradoria Jurídica própria para a Universidade, apartada da Procuradoria-Geral do Estado com carreira e estrutura próprias, portanto, viola o disposto no artigo 132 da Constituição Federal. E aí ele conclui falando isso aqui, olha. É claro que isso não exclui a possibilidade de lei determinar que o cargo de procurador-geral da universidade seja um cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, mesmo que permitindo a nomeação de jurista que não integre os quadros da Procuradoria do Estado, conforme decidido por esta Corte na ADI 5262. Tá? Essa ADI tinha sido uma ADI em que o STF tinha admitido a existência de procuradoria própria em universidade. Tá? Então, ele invocou esse precedente para dizer que o cargo de procurador-geral da universidade pode existir paralelamente à PGE. Foi isso que o ministro Gilmar Mendes falou aqui e que os demais ministros seguiram nesse julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Tá? Agora, a existência de um órgão, uma procuradoria própria em uma universidade, o STF não admite mais. Tá? A autonomia universitária só permite a existência de um cargo de procurador-geral da universidade, provido em comissão, que não precisa ser ocupado por um procurador do Estado. Pode ser um jurista estranho aos quadros da PGE. Tá? Agora, e o caso da UERJ? Bem, a UERJ é uma entidade da administração direta que tem natureza autárquica, e a procuradoria lá, salvo o melhor juízo, tá, existe desde antes da Constituição de 88. Certo? Então, por ela existir desde antes da Constituição de 88, ela pode continuar existindo. O artigo 69 da Constituição Federal permite isso. Agora, ela pode continuar existindo só para questões relacionadas à consultoria jurídica, certo? Porque é o que permite o artigo 69 do ADCT. E ela não pode renovar os seus quadros, porque as carreiras anteriores a 88 são carreiras em extinção, ainda que possam continuar existindo, tá? E isso não muda pelo fato de a UERJ ser uma universidade, porque a gente acabou de ver que o STF entende que universidade pública estadual não pode ter procuradoria própria, tá certo? Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Agora, se você me pergunta, devo fazer esse concurso da UERJ ou não? Olha só, embora a gente saiba que é um concurso que viola a Constituição, porque viola a unicidade da advocacia pública estadual, o concurso vai acontecer. Tá? Foi designada comissão, e se o concurso realmente for lançado, houver publicação de edital, realização de provas, faça. É uma oportunidade, é um bom cargo, tem uma remuneração boa, ainda mais se você for do Rio de Janeiro, é uma oportunidade de fazer um bom concurso para ficar em casa. Então faça, é uma oportunidade. Agora, juridicamente, de forma técnica, o que a gente tem sobre a validade da realização desse concurso na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal hoje, isso pode mudar no futuro? Até pode, mas hoje o que a gente tem é isso de forma muito clara. Esse concurso não deveria acontecer, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o tema, tá? Sem paixões, sem emoções, só de forma técnica, analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o que está na Constituição Federal. Beleza? É isso. Valeu, galera, e até a próxima.